Então o que eu faço, gente? Como eu disse, coloco todos os bens e direitos dentro do nosso ativo, do lado esquerdo do nosso balanço. Começo então a usar aqui, gente, uma terminologia que você vai começar a se acostumar muito em breve, que é a técnica, a terminologia de contas contábeis. Nós vamos perceber que cada componente patrimonial é representado dentro do balanço por meio de uma conta, tá certo? Que é um nome que representa aquele tipo de componente patrimonial. Então, o dinheiro que a minha empresa tem em caixa hoje, no momento, eu represento uma conta chamada caixa. Isso representa o dinheiro que eu tenho em caixa. E eu digo, coloco aqui, olha, eu tenho hoje 15 mil em caixa. E eu sigo listando aqui os bens. Por enquanto eu não vou nem me preocupar, quem já conhece um pouquinho mais, com a ordenação disso aqui, com o grupo, nada disso. Vou só colocar bens e direitos aqui a esmo. Então eu vou colocar aqui, ó, caixa. Os produtos do comércio da minha empresa, aquilo que eu vendo para terceiros, as pares de sapato, tem um valor. Por quando eu comprei. Então lá o valor deles. É o que eu chamo de estoques. Eu digo, olha, essa empresa tem 20 mil em estoques. Quando a minha empresa vende mercadorias a prazo, ela passa a ter direitos contra esse terceiro para quem ela vendeu. Esse direito ele é registrado, quanto eu tenho a receber, é registrado numa conta chamada clientes. E eu te digo, olha, a empresa tem 10 mil a receber de seus clientes. Te digo também que a minha empresa comprou ações de uma outra empresa. A minha empresa tem ações de outra, é sócia de uma outra empresa, participa de outra empresa. Então você bota aqui, ó, ações de companhia X, que valem também 10 mil. E temos também aqui os nossos bens de uso. A empresa tem veículos e máquinas. Tem 30 mil em veículos, 20 mil em máquinas. Então, gente, perceba que eu assim acabo de descobrir o quanto a empresa tem em bens e direitos. Aqui, ó, 15, 35, 40, 50, 80, 100, 105 mil. O total do meu ativo vale 105 mil. Conjunto dos meus bens e direitos vale 105 mil. Ok? Claro? Do lado direito do nosso balanço patrimonial, eu represento aquilo que ainda está faltando representar em termos de patrimônio. Patrimônio é bens, direitos e obrigações. Os bens e direitos estão do lado esquerdo, as obrigações vão aparecer do lado direito. E eu tenho então que perceber que com relação às obrigações da minha empresa, a minha empresa pode assumir obrigações com dois tipos de pessoas. Eu falei quando falei aqui, né, gente? Coloca do lado direito e vamos separar. O que for obrigação com terceiros, fica aqui. O que for obrigação com os sócios da minha empresa, fica mais ao fundo. Aqui também é assim que funciona. Eu vou separar obrigações com sócios de um lado, obrigações com terceiros de outro. As obrigações com terceiros vão ficar agrupadas num grupo chamado de passivo exigível.
passivo exigível, como você pode conferir aí na sua apostila, no item 11.2, lá na sua página 15. Também conhecido como capital de terceiros. Olha os sinônimos presentes de novo aí, ó. Capital de terceiros. Ou capital alheio. Está dizendo a mesma coisa. É o dinheiro que entrou na empresa, financiou a empresa, que veio de terceiros, ou que veio de alheios à minha sociedade. Ou simplesmente recursos de terceiros, capital de terceiros, tudo a mesma coisa. E eu começo então a listar aqui, gente, componentes patrimoniais que simbolizam obrigações com terceiros. Quando a minha empresa compra a prazo mercadorias, ela passa a ter uma obrigação com terceiros que eu registro numa conta chamada fornecedores. Vocês têm que se habituar aos poucos com essas terminologias, com esses nomes. E digo, olha, a minha empresa deve a seus fornecedores 20 mil. Outro tipo de obrigação com terceiros é com nossos empregados, salários a pagar. Aqui eu represento quanto eu ainda tenho que pagar aos meus funcionários. E eu digo que você tem que pagar a seus funcionários 25 mil. E dou aqui outro exemplo, que é o exemplo das obrigações com o governo. Então coloco aqui, representando o que eu devo ao governo em termos de ICMS, R$20 mil. Concluo que a minha empresa tem obrigações com terceiros no valor de 65 mil. 65 não. Vamos fazer o seguinte, bota aqui ICMS recolher de 10. 55 mil. Então o meu passivo exigível vale 55 mil. Eu tenho que pagar 55 mil a terceiros. E olha aqui as informações começando a aparecer e serem comparáveis, olha só. Olha o que eu te falei da produtividade. Eu tenho que comparar, por exemplo, tudo que é realizável a curto prazo, que eu pretendo transformar em dinheiro no curto prazo, que eu posso dizer para você hoje aqui, ó, isso aqui é o que a companhia pretende realizar no curto prazo, transformar em dinheiro, e você vai perceber que ele tem transformável em dinheiro, ou já em dinheiro, 10, 30, 45. Ele tem 45 mil, que já são dinheiro, vão se transformar em dinheiro em breve. Por outro lado, ele tem que pagar a terceiros, ó, no curto prazo, 55. Esse cara vai ter problema. Vai ter dificuldade, vai ter que conseguir dinheiro de giro para poder pagar aquilo ali. Certo? E além das obrigações com terceiros, gente, a empresa também passa a ter, pode ter obrigações com os próprios sócios. Tá certo? Por que, gente? Uma empresa vai começar a funcionar, como eu disse, ela precisa de recursos iniciais. E de onde vem esse recurso, gente? Já falei com vocês. Se a gente quer abrir um curso para fazer concorrência com a Milani, a gente precisa, eu e a nossa amiga Ana Lúcia, nós precisamos, para abrir esse curso, coçar o nosso bolsinho e colocar dinheiro do nosso bolso, tá certo? Do nosso patrimônio particular, entregar esse dinheiro para a sociedade, tá certo? Quando a gente faz isso, a sociedade passa a ter uma obrigação para conosco, para comigo e para com a nossa amiga Ana Lúcia. Concordam comigo? É verdade? A empresa passa a ter uma obrigação com os seus sócios. E as obrigações da empresa com os sócios são registradas em um grupo chamado patrimônio líquido. O nosso famoso e queridíssimo PL. Patrimônio líquido
sinônimo de situação líquida, também conhecido como capital próprio. Vai embora não, pô, minha sócia. Se aqui está o capital de terceiros, agora estou falando do capital próprio, tá certo? O capital que pertence à sociedade. Porque isso aqui, gente, é uma obrigação bem mais ou menos, né, gente? O sócio entrega o dinheiro à companhia e não vai pedir esse dinheiro de volta, né? Ele vai receber na forma de dividendos, vai receber distribuições de lucros, tá certo? Só vai pegar isso aqui de volta no dia que ele deixar de ser sócio, que ele quiser sair da sociedade, tá certo? Então, isso aqui, patrimônio líquido, situação líquida, recursos próprios ou capital próprio, tudo sinônimo de patrimônio líquido. E a empresa vem aqui e você pode dizer, por exemplo, que no PL está essa obrigação que é derivada do capital dos sócios que passaram a ser da sociedade, que nós chamamos contabilmente de capital social, no valor de 50 mil. O que significa isso? Significa que os sócios colocaram 50 mil do seu patrimônio particular, transferiram para o patrimônio da sociedade. Esse valor fica registrado na conta capital social. E o total do passivo do patrimônio líquido vale 50 mil. É claro que nós temos diversas outras contas no patrimônio líquido, porém, essas não são tão claras de você perceber o significado hoje, então não vale a pena a gente também ficar se atento a muitos detalhes por enquanto, só vai embolar a sua cabeça. E aí, cara, olha só que coincidência. O passivo exigível vale 55 mil. O patrimônio líquido vale 50. O total desse lado direito, isso aqui se chama passivo total, né, gente? Se isso aqui é ativo total, passivo exigível mais patrimônio líquido, me dá o passivo total, certo? O passivo total dessa empresa vale quanto? Passivo exigível mais patrimônio líquido. 55 mais 50. 105 mil. Rapaz! Que coincidência! Cláudio, isso é coincidência? Não é não. Primeira coisa que você tem que perceber no balanço vai ser isso aqui. Sempre, em qualquer situação, o total do saldo das contas do ativo tem que ser igual ao total das contas do passivo. Sempre o ativo total é igual ao passivo total. Se não for, se os saldos que você encontrar nos registros ordenados aqui não proporcionarem valores iguais para ativo e passivo, significa que você errou. Que na hora de registrar você fez algum registro errado. Para o balanço estar fechado, falando certinho, o total dos bens direitos tem que ser igual ao total das obrigações. Cláudio, agora eu não entendi uma coisa. Quer dizer que a empresa trabalha para ter bem, para ter direito, e no final das contas o patrimônio dela sempre se anula? Ela tem sempre obrigações iguais aos bens e direitos? Mais ou menos. Você há de perceber que quando eu falo em obrigações, eu estou falando de obrigações com terceiros e obrigações com os próprios sócios. E obrigação com o próprio sócio, eu já falei aqui que não é bem obrigação. Tá certo? Na verdade, você vai perceber, com o decorrer do estudo, que tudo que a companhia apura em termos de lucro, no frigir dos ovos, pertence aos sócios. Um dia pertencerá aos sócios. Então, computado aqui, gente, dentro desse patrimônio líquido, estarão também os lucros da companhia. Tudo que entra como lucro vai entrar aqui, fazendo com que o total desse grupo seja igual ao total desse aqui. Tá certo? Na verdade, a sua preocupação em termos de comparação, de geração de riqueza, tem que ser com o capital de terceiros. Tem que ser com o passivo circulante. Eu tenho que comparar o que eu tenho de bens e direitos com o meu capital de terceiros, com o passivo circulante e o exigível a longo prazo. Aí sim, eu tenho mais bens e direitos do que obrigações com terceiros. A empresa está bem. Eu tenho mais obrigações com terceiros do que bens e direitos. A empresa está mal. Não é à toa
que essa parte aqui do patrimônio líquido também é conhecida como riqueza. É a riqueza líquida, é a riqueza própria da companhia. O PL é o que sobra para a empresa, é o que sobra para os sócios, é o capital próprio. Então, o nosso total do ativo sempre será igual ao total do passivo. Confere? Não quero, por enquanto, que você tenha entendido perfeitamente por que isso aqui dá sempre igual, não. Com o tempo, você vai entender isso aqui perfeitamente. Tá legal? Garanto. Olha, demiti você da empresa. Lamento muito, mas demiti você da empresa, ficou muito tempo fora. Muito que bem. Você tem na sua apostila aí um exemplozinho de balanço patrimonial, semelhante a esse aqui, na página que para mim é 17. Vamos usar aí esses últimos 15 minutos para tecer mais algumas considerações sobre o nosso balanço patrimonial. Refinar um pouquinho mais as nossas informações. Vamos então partir para a ideia de que o balanço patrimonial é composto de contas. Mas que essas contas, gente, serão agrupadas em grupos. O ativo tem diversos grupos aqui diferentes. O passivo também. Para que servem esses grupos, povo? Eu sugeri, quando eu fiz a arrumação da sala com a nossa amiga Ana Lúcia, quando ela era funcionária da empresa, que agora está demitida, sugeri que nós fizéssemos o quê? Colocasse bens e direitos do lado esquerdo, obrigações do lado direito, depois juntasse todos os bens da mesma natureza em grupinhos iguais, criei as contas, tá certo? E depois sugeri o quê? Vamos colocar as contas que têm natureza semelhante, tá certo? Todas pertinhas umas das outras. Falei, olha, vamos botar caixa junto com bancos, porque tudo aquilo ali é dinheiro vivo. Depois vamos começar a colocar tudo aquilo que eu pretendo transformar em dinheiro. Estoques, direitos contra terceiros, etc e tal. E depois vamos colocar tudo aquilo que eu não pretendo transformar em dinheiro, o que eu tenho como uso permanente, tá certo? E então vamos separar ali o que é bem tangível do que é bem intangível. Então vamos criar, tá certo? Afinidade entre contas contábeis. Se as contas têm afinidade entre si, pertencerão a grupos semelhantes. Se não têm, pertencerão a outros tipos de grupos. Estou falando então da seguinte situação.